Bom dia, gente. Vamos começar dando aquele nosso abraço virtual. Que delícia. Um abraço bem quentinho. Aliás, acho que hoje é o dia do abraço que eu tô gravando, então um abraço especial em cada um de vocês, em quem é meu aluno e quem não é, do fundo do meu coração. Em primeiro lugar, queria falar para vocês que tem sido um prazer partilhar de tudo que eu sei, que eu experienciei na vida, e eu tenho certeza que vocês estão ouvindo, prestando atenção e pensando a respeito do trabalho do ator. Hoje eu resolvi ser mais específica em relação a uma coisa. Todos esses dias a gente tem trabalhado várias formas de estudar um personagem. Mas o que é de fato, objetivamente, estudar o personagem? Você pega um texto, que seja um texto pequeno, para decorar, como se dá o estudo do personagem. Porque muitos alunos meus, muitos mesmo, esperam para decorar, por exemplo, em cima da hora. Falta pouco tempo para a apresentação, aí eles se tocam que tem que decorar. Falam, não, professor, está quase decorado. Não, já estudei. A pessoa estudou. A pessoa que nem decorou o texto, ela estudou. Então vamos lá, né? Tem um caminho a ser seguido o trabalho do ator. Decorar texto, decorar palavras, não precisa ser um ator para isso. Qualquer pessoa, quando está na escola, tem que, às vezes, decorar alguma data, alguma fala específica na escola, decora, né? Decora música. A pessoa pode decorar o que quer que seja, desde que ela não tenha algum problema mental específico, ela consegue decorar, mesmo com dificuldade. Vão ter sempre aquelas pessoas que decoram com mais facilidade, outras com menos, e também não tenham ansiedade em relação a isso. Ah, professora, eu decoro com muita dificuldade. Eu sempre tive dificuldade para decorar texto, por exemplo. Mas você tem que treinar isso. Quanto mais você decorar textos, mais você vai ter facilidade para decorar. Isso é questão de treino. Decore. Se possível, esse período que vocês estão um pouco mais livres, um texto pequeno que seja por semana. Decora, se esforça para decorar aquilo. Assim você treina o decorar. Treina. Tudo é treinamento, gente. Assim como na ginástica, na dança, tudo é treinamento. Eu tenho certeza disso, nunca fiz aula de balé clássico, mas imagino que você não consiga ficar na ponta do pé em um dia, 2 dias, em uma semana. Você leva um tempo. Então, tudo é treinamento. Não tenham ansiedade em relação a esse treinamento que tem que acontecer, que faz parte da vida, que faz parte do trabalho da gente. É só vocês se esforçarem. Se esforçar é o quê? Todo dia vai lá e tenta decorar aquele texto para conseguir gravar o mais rápido possível. Mas o gravar o texto, o decorar, ainda não é especificamente o que faz do ator ser um ator. É como eu falei, qualquer pessoa decora até bula de remédio, decora o remédio que tem que fazer, uma dona de casa, um dono de casa, um cozinheiro vai decorar quais são os elementos que ele usa num prato. Então, decorar em si é a primeira fase do trabalho do ator, mas não é o que determina ele ser ator. O decorar não faz você, mesmo que você leia bem ou que você fale bem um texto, você não está atuando ainda. Muitas vezes, meus alunos decoram, falam bem e acham que isso é o suficiente. Se vocês contentam com pouco na vida, é o suficiente, mas eu tenho certeza que não. Que vocês estão no curso para serem excelentes profissionais, excelentes atores.
Então não é esse o melhor caminho. Decorou bem, a ponto de ficar tranquilo em relação àquele texto. Aí você leu o texto inteiro, a peça inteira, e começa a fazer aqueles exercícios ou aqueles estudos que eu falei para você. Quem é esse personagem? Como ele é? Como ele anda? Como você imagina que aquele personagem vai andar? Um personagem que fala de um jeito mais rebuscado, ele senta como você senta? Ele come como você come? Uma vez eu estava fazendo o personagem e eu e os meus amigos do grupo, a gente resolveu passar o carnaval juntos, estudando a peça que a gente ia fazer, os personagens. Então o que a gente fez? A gente passava o dia inteiro agindo como se fosse o personagem. Andando como personagem, falando como personagem, comendo como personagem. E isso cada pessoa, cada ator pode fazer na própria casa dele, na vida dele. Estou experimentando como esse personagem anda, como esse personagem olha, como esse personagem come. Ai, professora, mas eu vou ser ridículo, minha família vai achar que eu sou ridículo. Gente, trabalho de ator é isso. Sempre alguém de casa vai olhar e falar, artistas são assim. Porque realmente a gente tem que fazer esse exercício em casa e a família vai acostumar a ver a gente fazendo caras e bocas, treinando, falando o texto alto. Tudo isso faz parte do nosso trabalho. Então, muitas vezes, se você tem irmãos, às vezes dá até para brincar com eles em relação a isso. O importante é vocês estudarem, fazerem isso com a intenção do estudo mesmo. Qual é o gesto que eu tenho que não tem nada a ver com o personagem? Então eu vou tentar não fazer esse gesto. E se observar, como é que eu ando? Como é que eu falo? Como é que eu olho? Como é que anda o personagem? Como é que ele fala? Como é que ele olha? Observar, pensar, fechar os olhos também e pensar como é o personagem que eu vou fazer. É mais engraçado? É menos engraçado? É triste? É alegre? E começar a anotar isso num caderno. Sempre que a gente está estudando um texto, um personagem, é importante ter um caderninho que a gente vai anotando tudo que a gente pensa, estuda e descobre sobre aquele personagem. Pode ser um caderninho pequeno, como esse aqui, ó. Pode ser um caderninho desse tamanho, pode ser um caderno maior, o caderno que vocês se sentirem bem. O importante é que vocês anotem e de vez em quando releiam aquilo. Até quando a gente está em temporada, às vezes, temporada quer dizer, eu estou em cartaz com uma peça durante um mês. De vez em quando olhar esse caderno e lembrar o que está anotado ali. Aí vai estudar a voz do personagem. A gente já conversou sobre isso. Como é que é a voz? É mais forte? É mais fina? É mais fina ainda? Ou é mais fina para cima? Como esse personagem fala? Ele fala mais depressa, fala mais rápido, fala mais devagar. Ele fala mais como se estivesse batendo no martelo. Ou ele fala mais doce. Como o personagem fala. É sempre o personagem. Ah, mas sou eu que estou fazendo, professora. Mas sempre na hora do estudo, o que importa é o personagem. Se o personagem está bem, se ele não está bem, você vai sempre usar o seu corpo, a sua voz, a sua sensibilidade, a sua imaginação a favor do personagem. E esse estudo que eu tô falando, ele dura pelo tempo que você fizer o personagem. Se você fizer o personagem durante 10 anos, durante 10 anos você vai estudar. Aí faz aquilo de imaginar como foi a vida desse personagem desde que ele nasceu. Se é um personagem que viveu numa outra época, na Renascença, como
as pessoas viviam na Renascença. E aí vem um outro trabalho nosso que é, quando a gente está estudando um personagem de uma outra época, é importante a gente estudar a história dessa época. Ah, mas eu tenho que estudar história para fazer teatro? Sim. Se você está estudando um personagem que viveu na década de 60, você vai estudar como as pessoas eram naquela época, como elas se portavam naquela época. Existem vários filmes que retratam aquela época. Existem filmes que retratam a Renascença, filmes que retratam a Grécia Antiga. Tem filmes que retratam tudo quanto é época que vocês imaginarem. Então, assim, vejam esses filmes. Ah, mas eu não sei quais são. Professora, pesquisa. Hoje em dia a gente tem uma coisa a nosso favor que é o Google. Pesquisem. Ou perguntem para mim que eu também ajudo. Assim, ai, que filme a senhora me recomenda? Eu estou estudando um personagem que é da década de 70, não sei o quê. Aí a gente vai indicar algum trabalho para vocês. É muito importante, isso a vida inteira de um ator, mas principalmente durante o trabalho de estudar um personagem, o ator ver muitos filmes, muito trabalho de ator, sabe? Ver trabalhos de atores, de grandes atores, que aliás eu vou passar a lista para vocês. E teremos aula sobre isso também. Mas assim, estudar, ver. O ver estudando é ter prazer vendo, mas é observar, nossa, como é que ele fez isso? Gente, como é que ele conseguiu essa expressão? E refletir sobre o que o artista fez ali e sobre a época que o filme está retratando. Então, tá mostrando uma época que as mulheres usavam vestidos mais justos e tinham que sentar de uma forma mais comedida, mais discretas no falar. Então, tudo isso é um estudo nosso. Ah, o personagem, eu acho que ele vive nos dias de hoje mesmo. Melhor, mais fácil, vamos dizer assim, para vocês. É só vocês observarem os dias de hoje. Ah, o personagem tem mais ou menos a minha idade. Observe a você mesmo. O importante é observar e ver. E ver muitos trabalhos que te deem uma referência do que é viver daquela forma que ele vive. Por exemplo, mesmo que seja uma história que se passe hoje em dia, é um personagem que só sai de casa para fazer compra. Por exemplo, como as pessoas agora na quarentena, só sai de casa para fazer compra. Observe como ele se porta. Quando ele sai, qual é o olhar dele para a rua, para as pessoas? Se vocês tivessem que, nesse momento, interpretar uma pessoa que está vivendo a quarentena há 2 meses, como eu, 2 meses e pouco, em casa, só saindo de casa para fazer uma compra, pagar uma conta no máximo e tá ficando em casa direto, mais de 2 meses. Como será que é interpretar essa pessoa, no caso, alguém como eu, quando essa pessoa puder entrar num shopping, puder entrar numa sala de teatro para ver ou para fazer, quando essa pessoa puder ir a um show, quando essa pessoa puder tomar lanche com os amigos, quando essa pessoa for a um parque, como vai ser esse encontro com o parque? Como vai ser o encontro com a praia, com o mar, com a areia? Como vai ser experienciar novamente coisas que já conhecia? Tudo isso é um trabalho de ator. Se você vai interpretar uma pessoa assim, que está passando pela situação que nós estamos passando, você vai ter que lembrar qual foi a sensação que vocês tiveram durante esse período. Então o estudo tem que lembrar das sensações, lembrar dos lugares, dos costumes, lembrar das emoções, lembrar dos sentimentos. Tudo isso é lembrar.
Por isso que é importante observar fora de nós e dentro de nós. Tem que observar dentro de nós. A gente vai fazer uma aula específica sobre isso. Fora isso, você estudou o andar, a fala, o gesto, os movimentos da pessoa, do personagem. Você estudou como vai falar esse texto. Você estudou como esse personagem era, como ele é agora, como ele sente, como ele ama, como ele odeia, quem é esse personagem. Aí você vai, para ajudar, começa a pensar, se esse personagem fosse uma música, que música ele seria? Ou você escuta uma música, nossa, essa música combina com o personagem que eu estou estudando. Então, assim, presta atenção. Uma música. Ah, quando você escuta essa música, você lembra do personagem. Então, guarda essa música. Cada vez que você precisar estudar o personagem, coloca ela. Lembra dela antes de entrar em cena. Naqueles momentos que a gente já conversou de concentração, escuta a música. A música te remete ao tudo que você estudou daquele personagem. Vai comer? Que tipo de alimento esse personagem comeria? O que ele gosta de comer? O que ele gosta de ver? Ele existe numa época que existe televisão? O que ele veria? Que tipo de programa ele veria? Que tipo de filme ele veria? Tudo que você é, por isso que é importantíssimo na vida de um ator, na vida de todos nós, o autoconhecimento, conhecer a si próprio. A gente fará uma aula pensando, refletindo mais profundamente sobre isso. Quanto mais você se conhecer, mais você saberá o que pode ser aquele personagem. Se vocês prestarem atenção, o decorar foi o mais fácil. O trabalho, como eu costumo falar, em sala de aula, começa após ter decorado. Então, assim, pensem, reflitam. Você só vai considerar que você estudou o personagem para mostrar, por exemplo, para um professor, para um diretor, a partir do momento que você decorou e já começou a estudar tudo que a gente está falando aqui, de gesto, tudo isso que a gente falou. O processo do decorar é com você mesmo, ou você decora falando para um parente seu, para um amigo seu. Para decorar mais fácil, às vezes a gente usa um amigo. Mas você vai mostrar em aula ou vai mostrar no ensaio profissional o trabalho já caminhado. Não adianta chegar na frente do professor, como alguém que eu conheço, que é a maioria de vocês, com papel na mão e ficar com papel na mão até uma semana antes da peça. Isso não é fazer trabalho de ator. Então, assim, decora o personagem, primeira coisa, e rápido. Ah, mas eu tenho um monte de coisa para estudar na escola, professora. Tem tempo para. Estuda, nem que seja para decorar uma meia hora por dia, mas decore. Estude mais rapidamente o texto. Estudou o texto, aí vai fazer um estudo mais profundo e que leva mais tempo, que são esses estudos que eu estou falando. E a gente, por enquanto, é só. Aqui é a professora Mayra Galvão. Espero que vocês estejam bem em casa, se cuidando, cuidando da família de vocês, ajudando os pais de vocês na medida do possível. Que Deus abençoe a vida de vocês com muita saúde, com muito amor, com muita fartura. Fiquem com Deus.